já pagou ontem. Não, como é que faz para pagar? Então, Zé, agora nós vamos começar a aula, depois eu... Ah, tá bom. Meus estimados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Nós vamos então iniciar a nossa aula da matéria do mês, uma vez que de forma excepcional, hoje a aula é inaugural, mas o grosso da aula vai se desenvolver todo dia de amanhã. Eu já tinha noção que hoje não poderiam estar todos por razões de trabalho. Sim. E de vários compromissos, mas agradeço vocês que se esforçaram muito para estarem hoje aqui. A aula então vai ter duas partes, essa é a parte 1 e a parte 2. Os que não vieram hoje terão acesso ao vídeo, que será postado no máximo até segunda-feira, porque até segunda-feira, como muito, porque aqui domingo eu já estarei criando um canal no WhatsApp, né, do Beriba Adebrais Orlando, né, básico, que vai ser o canal de comunicação via WhatsApp de todos os alunos. O pastor Sérgio vai ser incluído, irmão Ayrton e a minha pessoa que lhe fala. Vamos colocar de pé, falar com o Senhor nosso Deus. Tem os outros detalhezinhos, eu vou dar em seguida. Pai amado que estás nos céus, nós te agradecemos profundamente de todo o nosso coração, porque está vindo à existência um projeto que nasceu no teu coração há algum tempo. Estava no coração do pastor Sérgio e veio a ganhar vida, veio a ganhar formato, veio a se materializar. Isso é uma obra que o Senhor está fazendo, não é uma obra nossa como seres humanos. Por isso queremos te dar muitas graças, muito obrigado, porque o Senhor faz coisas que muitas das vezes não nos vêm à mente. Os projetos estão no coração do homem, mas o realizar vem das mãos do Senhor. Por isso, obrigado, Pai, porque é pelas tuas mãos que esta escola teológica, em parceria com a Adebrais Orlando, está iniciando neste lugar, para a honra e glória do teu santo nome. Aqui cremos que o Senhor estará mais do que nunca fortalecendo vidas, forjando ministérios, despertando chamados até missionários e ministeriais, e o teu nome estará sendo glorificado neste ministério, nesta igreja e na vida da tua querida igreja Adebrais Orlando. Obrigado, Pai, pelo privilégio que tu estás concedendo a mim, diretor e presidente da Academia Bíblica Internacional Bereia. Aqui poderia estar qualquer outra escola, mas agradou a ti ter por misericórdia a este tão pequenino que te fala. Obrigado, Senhor. Sendo nós tão pequenininhos, tu olhaste um dia para nós e agradou o teu coração fazer esta união, este vínculo, esta parceria com a Adebrais Orlando. Que o teu nome, acima de tudo e constantemente, seja glorificado. Abençoa o pastor Sérgio Almeida, poderosamente como tu tens abençoado. Abençoa o bispo Samuel Ferreira, abençoa toda a diretiva deste ministério que está nas tuas mãos, e abençoa esta aula inaugural. Não somos muitos hoje, mas cremos que amanhã esta sala estará apertadinha e o teu nome sendo glorificado como sempre costuma ser. Obrigado. Entregamos esta aula inaugural aos teus cuidados, pedimos que o teu Santo Espírito fale e ministre aos nossos corações. Queremos sair daqui alimentados, como amanhã também, durante todo o dia que estaremos aqui, sairemos alimentados pela tua palavra. Obrigado. A honra, a glória, a majestade damos a ti em profundo agradecimento, em o nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Podem tomar vossos assentos. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque é um grande privilégio estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Sérgio Almeida, ao bispo Samuel Ferreira, pela confiança que foi depositada sobre o nosso pequeno ministério. Por gentileza, isso, irmão, já está se aproximando. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos então dar hoje início à nossa primeira parte da aula de bibliologia. Quero lembrar vocês que é muito importante, se você ainda não tem este calendário das aulas, me pergunte, que eu tenho aqui cópias disponíveis, que cada aluno precisa ter sempre anotado a data dessas aulas,
porque é dessa forma que você vai, obviamente, né, se organizar com o seu tempo. Eventualmente, eu quero acreditar que algum aluno em uma dessas datas poderá ter uma emergência de saúde, uma emergência de trabalho, isso é um pouco natural. Quando isso acontecer, nossa recomendação, nos avise, pastor, não posso no dia da aula, né? Você pode fazer ou no meu privado do WhatsApp ou no grupo. Quando o aluno não puder estar na aula pela data marcada, por razões de saúde, de trabalho, o aluno tem duas opções. Ele faz o pagamento da matéria normal, embora ele não esteja presente, ok? E assiste a aula a posteriori, ou seja, o correto seria ele estar aqui. Alguém está entendendo? Sim. O correto seria ele estar no presencial. Mas em situações dessa natureza, que são situações emergenciais, então a gente abre esta janela para facilitar a vida do aluno, para ele voltar a repetir essa matéria, a matéria que ele perdeu, no caso, ele vai ter que dar a volta no relógio, e é um pouco complicado, né? Porque as matérias elas seguem uma linha cronológica, por isso que o curso ele é rotativo, ele começa a partir do momento da matéria que o aluno está iniciando. Digamos, vocês estão iniciando hoje, então, matéria de bibliologia. Alguns alunos novos vão aparecer no mês que vem, então o curso para eles começa na matéria dos evangelhos. Vai ter outros alunos que vai começar no mês de junho e assim por diante. Sempre, todo mês, é óbvio, vamos ter essa rotatividade. Então o aluno já está sabendo, né? O curso para ele começa no exato mês que ele está entrando. E aí as matérias que ficaram para trás, ele vai ter que acompanhar o movimento do relógio até fechar a grade das 16 matérias. Todos estão entendendo essa parte? Essa é a vantagem, né, que o nosso curso oferece, entendeu? Digamos, vamos ter alunos que vão entrar em dezembro de 2024. Para eles o curso vai começar em dezembro de 2024, que é a matéria número 9. Mas aí quem entrar em dezembro já está sabendo que ele vai ter que chegar até a matéria 16, aí o relógio dá a volta, então ele começa tudo de novo. A matéria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a 9, como ele já entrou, então a necessidade de fazer a matéria número 9. Todos entenderam essa parte? Então, essa é uma maneira que encontramos, né? Nós usamos um sistema muito comum das universidades aqui nos Estados Unidos. Eu estudei em Oxford, na Inglaterra, então em Oxford, na Inglaterra também, de uns 20 anos para cá, se usa esse sistema, é bem interessante, é um sistema de rotatividade que dá facilidade a todos entrarem em um curso a partir do momento que ele entra naquele mês ou naquela data específica. Então, por favor, procurem não se esquecerem deste calendário. Se você perder, me avisa, pastor, eu perdi o meu. Tá? Eu vou, inclusive, postar no formato digital. Tem sobrando? Tem. Tem um para mim. Aqui, ó, tem que... Tem ali, tem aqui, é só escolher. Por isso que a gente trabalha com variedade de material. Isso. Mas a gente vai postar no grupo. A gente vai postar no grupo, depois que o grupo for criado, para que também todos os alunos tenham acesso no formato digital. Estou dando essas informações iniciais, antes de começarmos a aula. Essas mesmas informações eu serei obrigado amanhã a repeti-las. Cada aluno sempre vai ter direito, sempre direito a uma apostila encadernada, que está incluída no valor da mensalidade, a uma cópia dessa mesma apostila no formato digital PDF, que vai ser postado no grupo, quando for criado no grupo do WhatsApp, e os mesmos slides que estamos usando em sala de aula, também vamos postar uma cópia exatíssima no grupo dos alunos, para que os alunos tenham acesso lá no grupo e possam baixar no arquivo formato PDF. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Ok. Só o primeiro mês que o aluno está entrando, que é o caso de vocês e de outros, estarão pagando a matrícula, porque a matrícula é única anual, $25. Por isso que sempre o primeiro mês que o aluno está entrando, ele paga 125. Então, a partir do segundo mês em diante, aí fica o valor de $100 até o final. Creio que já falei tudo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até o momento está tudo certo? Está tudo bem entendido? Maravilha. Vamos então dar início à nossa matéria, bibliologia. Vamos lá. Muitos de vocês conhecem esse livro, com certeza. Quantos conhecem esse livro? Ou alguma coisa deste livro?
com muita coisa desse livro. Se não conhecer, Se não conhecer, é complicado. tem problema, hein? É complicado. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo dentro daquele conhecimento que geralmente nós temos, né? De acordo com a convivência que você e eu temos com este livro, pode ser que esse conhecimento seja um conhecimento leve, um conhecimento razoável, ou até mesmo um conhecimento profundo. Mas o objetivo dessa matéria é levar com que nós enxerguemos um pouco mais além daquele conhecimento que supostamente cada um de nós temos adquirido deste livro ao longo do tempo. É o que vai tratar essa matéria. Vamos então ler algumas partes da nossa apostila. Bibliologia trata-se da área da ciência teológica que pesquisa a Bíblia Sagrada, buscando entender melhor os seus autores, o seu tempo e os propósitos da escrita de cada livro sagrado, para que os integrantes da igreja e demais interessados possam ter mais segurança com respeito à sua autenticidade. Mensurar, isto é, medir a importância desta matéria é impossível, até mesmo pelo fato de todas as demais matérias teológicas serem derivadas da Bíblia Sagrada. Nas Santas Escrituras se encontra a verdadeira história da humanidade, mostrando o seu pretérito, o seu passado, o seu presente e o seu furo. Não, o furo foi meu, mas a palavra é futuro. O furo foi na hora da digitação. Eu costumo digitar de madrugada, né? E de madrugada, vocês já ouviram falar um ditado? Os gatos são pardos, né? Eu tenho deficiência visual, então o furo foi meu. Corrija então, é futuro, não é furo. O furo foi meu, mas a palavra é futuro mesmo. Tá bom? O alvo principal da presente disciplina é fazer com que o respeitoso seminarista conheça com profundidade a Bíblia Sagrada e tenha um grande potencial em defender e aplicar as sãs doutrinas bíblicas, visto que nesses fatores consolidam a verdadeira fé cristã. É como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o que diz Romanos 10:17. A categoria do conhecimento que alvejamos proporcionar aos nossos alunos, ela é relativa aos verdadeiros propósitos. Agora vocês vão entender algo bem interessante. Quais são esses propósitos? Legislativos, históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento. Ou seja, vamos aprender nesta matéria a identificar que dentro deste livro e na parte chamada o Antigo Testamento, há propósitos ligados com leis, por isso legislativos, com história, com poesia e com profecia, e aos verdadeiros propósitos, ou seja, evangelísticos, de Atos dos Apóstolos, das Epístolas e do Apocalipse no Novo Testamento. Ou seja, nós vamos conhecer que este livro ele é dividido em duas partes diferentes, mas em nada separadas com respeito à sua harmonia e à sua unidade. As pesquisas bibliográficas para compor a presente matéria iniciaram no ano de 1999 e foram atualizadas no ano de 2019. Assim, até o presente momento, 20 anos de pesquisas. Essa partezinha aqui desse parágrafo não é de minha autoria, nós tomamos com permissão de um autor de um livro, então para vocês entenderem. As respectivas análises foram realizadas em obras do pastor Dr. Antônio Gilberto. Quem já ouviu falar do pastor Antônio Gilberto? Foi o meu mentor e meu mestre por 14 anos, quando Deus nos deu o presente de conhecer a Jesus em 1969. Essa é a razão que eu estou aqui fazendo menção da pessoa dele. Também essas análises foram feitas em bases em dicionários e enciclopédias bíblicas e na internet. Aí essa partezinha que eu estou me referindo a vocês não é da minha autoria, né? Nós tomamos isso com autorização. O pesquisador, ou seja, dessas análises, além do pastor Antônio Gilberto, é doutor em educação cristã e defende a linha teológica luterana, a dispensacionalista. É interessante, né, que os luteranos não creem como nós pentecostais cremos, mas existe uma linha teológica dentro da igreja luterana. Há um autor que eu aqui não faço menção do nome dele, que ele tem uma visão pentecostal tanto como de um assembleano ou como de um pentecostal. Por isso que eu fiz esta menção, porque este autor ele é muito respeitado no meio pentecostal, embora sendo ele, não é, luterano. Bem interessante. Pontos abordados. Quais são os pontos abordados que vamos aprender nessa matéria?
a Bíblia Sagrada Protestante detalhadamente. Como é que é? Então tem uma outra Bíblia que não é protestante, tem a Bíblia Católica. Nós vamos entender qual a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católico-romana. A língua do Antigo Testamento, popularidade da Bíblia, o número 7, divisões da Bíblia, escritores da Bíblia Sagrada, parte testamentária, objetivo, importância e veracidade dos testamentos, o objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento, o Antigo Testamento, cronograma da escrita do Antigo Testamento, cânon do Antigo Testamento, composição do Antigo Testamento, Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, canonização dos livros do Novo Testamento, divisões do Novo Testamento, Evangelho Sinótico, João, Atos dos Apóstolos, Epístolas Proféticas. Calma, gente. Parece muita informação para pouco tempo, mas a gente vai trabalhar de uma maneira bastante resumida. Vamos então começar. A Bíblia é a palavra que produz vida, tá? Então vamos ter uma visão a nível de um panorama bíblico geral. Vamos entender a importância da Bíblia. Como é que a Bíblia chegou até nós? Vamos abrir esse panorama olhando isso aqui, ó. Esse é o processo de comunicação que Deus teve para nos trazer a Bíblia. A Bíblia não chegou assim, num apertar de um botão e em 15 segundos, pum, existiu. Não, ela segue um processo. E esse processo chama-se processo de comunicação. Começando esse processo com a mente de Deus. A mente de Deus, ela é muito mais superior do que a nossa. A nossa nem se compara o poder, a autoridade, a extensão que possui na mente de Deus. Deus então decidiu revelar a sua mente numa proporção pequenina para que o homem pudesse entendê-lo. E como se deu essa revelação? Primeiro se deu em um combinado, revelação e inspiração. Olha que interessante, Deus se preocupou em transmitir o seu propósito, os seus planos, os seus objetivos através de uma primeira etapa chamada revelação e inspiração. Repita comigo: revelação, e inspiração. Então ele decidiu revelar ao homem uma partícula pequena da sua infinita e gigantesca mente. E aí decidiu também, dentro desta revelação, incluir o ingrediente inspiração. Mas não para por aí. Deus precisava materializar uma partícula, uma partezinha da sua mente para revelar ao homem os seus propósitos. Daí ele vai à segunda etapa, chamada transmissão. Repita comigo: transmissão. Então ele precisava transmitir o quê? Esta revelação sob uma inspiração especial. E esta transmissão seria feita no formato escrita. Só que não seria feito assim de qualquer maneira. Aprove a Deus, nessa transmissão, decidir com que a sua revelação dos seus propósitos fossem divididos em duas partes. A primeira parte era chamada de Antigo Testamento. E a segunda parte é chamada de Novo Testamento. Na primeira parte, Deus decide inspirar um grupo de homens que vão produzir ao seu todo 39 livros. Por outro lado, quando chega o tempo do Novo Testamento, Deus usa outro grupo de homens e os inspira para trazerem revelados ou escritos 27 livros. Mas não para por aí. Além de Deus especificar a quantidade de livros que dominariam cada uma dessas duas diferentes partes, elas seriam escritas em 3 idiomas muito conhecidos na época. O Antigo Testamento seria traduzido, ou melhor, escrito originalmente em hebraico e aramaico. Muito interessante. Já o Novo Testamento em grego, chamado koiné. A palavra koiné quer dizer do povo. Do povo, grego popular. Interessante também, né,
a proporcionalidade. Deus decidiu que o hebraico, no conteúdo dos 39 livros do Antigo Testamento, abrangeriam 90%, e o aramaico 10%, enquanto que o grego koiné, que dominaria todos os 27 livros do Novo Testamento, alcançaria a totalidade de 100%. Começa por aí a grandeza desta transmissão. Essa transmissão foi feita a princípio dentro desse molde. Estava esquecendo de um importante detalhe. A combinação dos dois testamentos levam a 40 autores diferentes em um espaço aproximado de 1.600 anos. Ou seja, a Bíblia não é escrita de forma imediata. Tomou um tempo, 16 séculos, e foram 40 homens de mais de 25 estratos sociais ou realidades sociais completamente diferentes. Então, desta maneira que Deus transmite, não é, a sua palavra. Mas uma vez que ela foi transmitida em 3 idiomas totalmente diferentes ao que nós conhecemos, então entra no terceiro processo, que é o chamado tradução. Deus então levanta homens para trabalharem com uma tradução exata, apurada, sistemática e correta do hebraico, do aramaico e do grego koiné. A quarta etapa é chamada de iluminação e interpretação. Na verdade, esta etapa aqui é impressionantemente importante, porque os homens de Deus precisavam ter a devida e correta iluminação e conhecerem corretamente também que dentro deste livro Deus decidiu colocar um código cifrado. O que? Aqui dentro tem um código cifrado? Sim, que nós vamos estudar em uma matéria que está lá na frente, chamado hermenêutica e exegese. Você talvez já se perguntou por que algumas seitas e religiões usam a Bíblia, mas a interpretam de forma diferente? Exemplo, quem vocês se lembram aí, alguma religião que costuma usar a Bíblia, igualzinha a nós? Vamos lá, se alguém se lembra. Os católicos romanos, perfeito. Os muçulmanos, né? Muçulmanos? Não, eles não usam a Bíblia. Vamos lá, eu creio que vocês vão se lembrar. Além dos católicos romanos. Espiritismo? Os espíritas, perfeito, eles usam a Bíblia. Outra seita ou religião que vocês se lembram? Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová, excelente. Só que eles têm uma tradução própria, separada, diferenciada um pouco da Bíblia, ou bastante da Bíblia. Uma outra religião que vocês têm em mente, que também usa a Bíblia? Os adventistas, excelente. Mais outra. Todo mundo vê eles na rua, e andam de 2 em 2. Os mormons. Mas interessante, eles usam a mesma Bíblia, com exceção dos testemunhos de Jeová, que usam um conteúdo um pouco diferenciado. Mas o problema está onde? Na interpretação. Eles têm uma linha interpretativa que não tem nada a ver com o que está aqui dentro. E pasme, até nós evangélicos temos uma sensível dificuldade em dar uma correta interpretação ao texto que nós estamos acostumados para fazer a leitura. Daí a necessidade de um estudo de uma matéria chamada hermenêutica e exegese. Alguém já ouviu falar dessa matéria? Hermenêutica é a arte de interpretar corretamente o texto sagrado. Vamos ser sinceros, quantos de vocês já tiveram a experiência de estar lendo um texto bíblico, estão lá felizes, louvando a Deus, que linda a tua palavra, eu estou me alimentando, que maravilha, e de repente, na leitura você trava em um versículo, ou em uma frase, ou em uma palavra, e você fica perguntando, meu Deus, o que isso quer dizer? Eu não estou entendendo mais nada. Alguém já teve essa experiência? Só o Alexandre teve essa experiência? Alguém mais? Todos nós, irmãos. Eles não estão lendo muito, não. Todos nós já passamos por essa experiência de estarmos ali animados, lendo com todo o gás, e de repente, bum, você para. Seja sincero, não causa uma enorme frustração? Você está animado, lendo o texto bíblico, e de repente você é bloqueado. Por quê? Porque você entra numa parte
que a sua mente não consegue naturalmente dar a correta interpretação, porque a Bíblia ela tem um conteúdo de 6 diferentes contextos: contexto histórico, contexto geográfico, contexto social. Então temos que aprender a identificar esses contextos para dar a correta interpretação daquilo que estamos lendo. Só para arrematar um pouquinho, que essa matéria vem lá na frente, calma, não se desespere, estão indo aos poucos. A Bíblia tem 3 linhas de interpretação. Aqui dentro desse livro você tem que aprender a interpretar corretamente pelos símbolos, ou seja, a interpretação simbólica. Tem a interpretação por figuras, a interpretação figurada. E tem a interpretação literal. Agora, o problema, se eu posso dizer que é um problema, é quando exatamente eu vou usar mão, ou seja, lançar mão na interpretação simbólica, figurada ou literal. Mas calma, não se desespere, isso a gente vai estudar a fundo na matéria de hermenêutica e exegese. Eu costumo dizer que a hermenêutica e a exegese é a chave que abre a porta da correta interpretação daquilo que Deus nos tem revelado neste livro. Se eu disser para vocês que a maioria de nós crentes só conseguimos usufruir menos de 30% do que a Bíblia tem para nós disponível. 30, menos. Com muito esforço eu chego a 30, mas o esforço não é o suficiente. Alguém pode abrir para mim o texto de João 5,39? Esse é um texto muito conhecido. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Nós vamos com essa aula direto até as 10, a menos que vocês queiram um intervalinho de 10 minutos, né, para relaxar e ir ao banheiro, não há problema. Às 10 horas nós fechamos a aula de hoje. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são delas que dão testemunho de mim. E são elas que dão testemunho. Interessante, Jesus deixa isso não com uma ordem, que muitas pessoas pensam que isso aí é uma ordem pelo fato que o verbo está no imperativo. Não é uma ordem, é uma sugestão. Examinai as Escrituras. Por quê? Alguém pode ler de novo esse versículo? Tem uma razão. Por que Jesus nos orienta, nos sugere examinar as Escrituras? Porque elas testificam dele. Mas leia o texto de novo, por gentileza, irmão Kainan. Porque pensais ter nelas a vida eterna. Porque pensais ter nela a vida eterna. Mas quem é que gera? Quem é que produz? Quem nos dá essa vida eterna? Eu pergunto. Jesus, através da sua obra de salvação. Mas como assim através da obra de salvação? No momento que nós examinamos as Escrituras, nós descobrimos que através do sacrifício de Jesus é que tivemos acesso à vida eterna. Estou batendo bem nessa tecla para nós entendermos isso aqui, ó. A iluminação e a interpretação. Essa aqui é uma etapa importante. Ok, essa é importante, essa é importante, essa é importante, mas aqui é um trabalho combinado muito forte entre o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo nos ilumina sempre, 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 sempre. Mas o trabalho de interpretação tem que ser nosso. Por isso temos que estudar, temos que examinar. O verbo examinar no grego sugere a ideia de estudar, sugere a ideia de investigar, sugere a ideia de ir a fundo. E Deus recomenda isso, né? O apóstolo Paulo, Jesus Cristo, recomenda isso muitíssimo dentro do Novo Testamento. O próximo passo, entendimento na mente. Repita comigo, entendimento na mente. Entendimento na mente. Como é que eu posso entender se eu primeiro não interpretei corretamente? É um caso que todos nós passamos. Eu peguei um texto, mas eu não estou sabendo interpretá-lo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, se não me trai a memória, o capítulo 8. Filipe foi levado a um local bem ermo, bem desértico. E ali houve um encontro bem interessante com o evangelista Filipe. Com quem? Alguém se lembra? Filipe foi trasladado para uma localidade longe. E aí, de repente, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele se encontra com alguém importante, que estava lendo uma porção das Escrituras. Alguém se lembra? Não? Ai. Eu tinha certeza que vocês se lembravam desse episódio.
Vamos em Atos dos Apóstolos, então. De repente o dia de trabalho faz isso, né? Cansa um pouquinho a cabeça e a gente perde um pouquinho da lembrança desse episódio muitíssimo interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Acompanhe, por favor, comigo a leitura. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então aqui eu estou ratificando. Então o Espírito Santo levou ele para uma situação, para uma localidade que estava deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Verso 30. E correndo Filipe ouviu e lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Verso 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Verso 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Alguém se lembra qual é o texto ou trecho do livro do profeta Isaías que aqui é feita esta menção? Alguém se lembra? Não? Aqui ele está mencionando, ou seja, o eunuco estava lendo versículos do capítulo 53 do profeta Isaías. Se puder anotar, isso aqui é interessante, né? Ele estava lendo uma porçãozinha, um grupo de versículos que está lá exatamente no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Aí eu pergunto a vocês: o eunuco estava lendo, mas ele estava entendendo alguma coisa? Sim ou não? Nada. Ele estava perdido no ar. Tanto que ele perguntou: de quem ele está falando? De si mesmo ou de outro? Isso que acontece quando nós... Perfeito. Isso acontece quando nós lemos algumas das vezes o texto e não conseguimos dar uma correta interpretação. Ou seja, nós precisamos aprender a interpretar corretamente o texto. Para no momento que eu aprendo a interpretar, então o que vai acontecer? Eu vou entender a palavra na minha mente. Já ocorreu de você, muitas das vezes, não conseguir entender um texto? É normal. Por que eu não entendo um texto? Porque eu não aprendi ainda a interpretá-lo, a identificar os códigos que normalmente tem dentro da palavra de Deus. Quando eu entendo a palavra de Deus, ouça que interessante, aí eu posso recebê-la no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra... Mas como é que eu vou esconder a palavra se eu não entendi? E se eu não entendi, como é que eu vou interpretar? É um processo. No momento que eu recebo a palavra no coração, aí entra a fase mais importante do processo de comunicação de Deus. Esta palavra ela é expressa no caminhar da vida, ou seja, eu posso transmitir a palavra na minha vida de testemunho público. Eu costumo dizer, é muito fácil sermos crentes dentro das quatro paredes de um templo, mas Deus não nos salvou para sermos crentes apenas de quatro paredes. Ele nos salvou também para darmos o quê? Testemunho. E esse testemunho aqui, gera influência e convicção nas pessoas. Coisa linda, né? Quando alguém vê em você, você é diferente. O que faz você diferente?
Aí você vai dizer, é porque eu acredito, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no poder da palavra que um dia me transformou. Mas para você dizer isto, você tem que ter o quê? Entendimento na mente, receber a palavra no coração, ter testemunho, ter uma experiência de novo nascimento, e uma experiência que vai levar você a crer que esta é de fato a palavra viva de nosso Deus. Quantos de vocês creem que esta é a palavra viva de nosso Deus? Quantos já foram transformados por essa palavra? Que lindo, né? Eu costumo dizer que eu comecei a ser transformado há 53 anos. Eu estou em processo de construção. Esse processo só vai acabar no dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, ainda não estamos de todo acabados, mas estamos aí, no caminho. Vamos lá. Que isso, pastor? Agora me deu um nó na cabeça. Calma. Isso aqui é uma visão dos rolos de Qumran encontrados em 1947, junto ao Mar Morto em Israel. Isso aqui é uma página, coincidência ou não, do profeta Isaías. Isso aqui é o hebraico antigo. O hebraico antigo não tinha sinais que identificassem as vogais. Na verdade, o hebraico é um dos poucos alfabetos, ou letras, ou idiomas no mundo, que você não vai encontrar o A, E, I, O, U, as vogais. O hebraico, o sânscrito e o árabe. São 3 idiomas que são conhecidos no mundo, que você não vai encontrar vogais, só vai encontrar consoantes. E o hebraico e o árabe são super iguais. Por quê? Porque se lê da esquerda para a direita. Nós lemos da esquerda para a direita. O hebraico e o árabe se lê daqui para cá. E aqui então é uma página escrita em um pergaminho, ou seja, na pele de cabra, né, uma cópia do livro do profeta Isaías. Essa cópia ela é importante porque ela faz parte dos rolos de Qumran. Em 1947, um pastor árabe estava caminhando junto de uma cidadezinha, junto do Mar Morto, chamado Qumran. E ele, ali com as suas cabras, estava pastoreando num sol escaldante, até que ele, acidentalmente, tropeçou em algo que se projeta num pequeno desfiladeiro, né, uma pequena baixada, que ele olha assim para baixo e ouve um ruído. Plac! E aquele ruído lembra como um quebrantar de um cântaro ou de alguma coisa de cerâmica. Então ele desce aquele pequeno desfiladeiro e, para surpresa dele, ele encontra mais de 200 cântaros amontoados naquela fenda de uma rocha que estava ali bem guardadinha, mas o fato é que ele tropeçou numa pedra, aquela pedra acertou aquele cântaro se partiu. Quando ele pega o cântaro, ele vê que tinham dezenas de rolos inscritos em pergaminho, em pele de cabra. Não apenas naquele cântaro, mas tinham mais de 18 rolos. Então ele grita, chama alguém no povoado mais próximo de Qumran, aí chega um grupo de arqueólogos, e os arqueólogos fazem uma descoberta fantástica. Ali estavam contidos as cópias mais exatas do Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Então, a partir de 1947, todas as traduções da Bíblia no Antigo Testamento ganharam uma mudança da água para o vinho. Por isso que é importante os rolos de Qumran. Já vi esses rolos já 19 vezes na minha vida, né? Já deram volta praticamente no planeta Terra inteiro. Eu estou esperando agora que eles venham a Miami, né? Para eu poder levar um grupo de alunos aqui da Flórida para conhecer os rolos de Qumran. Quantos anos eles têm aproximadamente? Quase 2.000 anos de idade. Quase 1914 anos exatamente que tem de vida os rolos de Qumran. Já vi eles em Boston, já vi eles no museu no Instituto Franklin, na Filadélfia. Só que nos Estados Unidos já vi 4 vezes. Já vi no Museu Britânico em Londres, Inglaterra, no Museu do Louvre, em Paris, na França. Já estive no Museu do Vaticano. Eu não me canso de ver. Isso aqui é um grande milagre que Deus deu para o aperfeiçoamento das traduções do Antigo Testamento. Este é o Código Sinaiticus. O Código Sinaiticus já é um manuscrito em grego koiné. Essa é a página de Mateus 2:13, 3 a 10. Isso aqui é bem interessante. Em 1869, em um mosteiro, né, de freiras ao pé do Monte Sinai, chegou um peregrino britânico inglês
e era uma época de muito frio, na época do Monte Sinai estava nevando, e ele pediu abrigo, né? Como era um mosteiro de freiras, as freiras disseram: temos um recanto aqui para os viajantes se albergarem, se protegerem do frio. Então ele entrou numa cozinha, certo? Que era aberta para os viajantes, foi alimentado, claro, foi muito bem cuidado, e ele começou a sentir um cheiro muito forte, como de algo queimando. Então ele perguntou: que cheiro é esse? Não, é o que nós temos para queimar como lenha. Então o viajante, que era um arqueólogo, levantou-se e foi se aproximar da lareira para saber que tipo de madeira era aquela que estava queimando e exalando um cheiro muito forte. Para surpresa desse viajante, eram rolos e rolos e rolos de pergaminhos escritos em grego koiné. O homem entrou em parafuso. Que loucura é essa? Vocês estão queimando um documento de um valor inestimável. Que ele pôde tirar, sobreviveram, foram queimados mais de 55 rolos, mas ele conseguiu sobreviver 36. E um deles se tornou o Código Sináiticos, que ajudou a transformar as traduções do Novo Testamento no grego koiné. Que coisa louca, gente! Tudo providência de Deus. Ia virar farofa, né? Uma das mais importantes cópias do Novo Testamento. As freiras estavam usando para queimar lenha, mas elas não tinham a mínima noção do gigantesco valor destas cópias em grego koiné. Então o Novo Testamento passou a ter uma mudança drástica e hoje nós temos uma das melhores traduções da Bíblia dentro do Novo Testamento, graças ao Código Sináiticos, por isso tem esse nome, que foi encontrado dentro deste mosteiro no Monte Sinai. Conhecimento bíblico é muito bom, concorda comigo? Mas é parecido a subir uma montanha. E cuidado, deve haver muito trabalho pela frente. Para ter conhecimento bíblico, nós temos que ser atentos leitores. E a maioria de nós não somos atentos leitores. Às vezes lemos um texto bíblico com um certo nível de distração. Por isso que o primeiro passo de um bom leitor bíblico é a observação. Você costuma observar o que está lendo? Sim ou não? Sim. Alguns não. É uma pena. Está lendo um texto assim e parece que está com os olhos aqui, mas a mente está dando voltas. Mas é importante primeiro a observação. Aquele detalhe, o déficit de atenção, exato, irmão. Aí tu está mencionando. Nós temos no online 18 alunos com déficit de atenção. Imagine, aluno estudar online com déficit de atenção é coisa de louco, né? Mas eu tenho 18 alunos muito loucos por Jesus, que querem aprender da palavra de Deus e que tem déficit de atenção. Eu tive que fazer um curso de 1 ano e 2 meses para aprender a lidar com esse povo. É difícil, gente. O máximo que uma pessoa que tem déficit de atenção, que ela consegue segurar a atenção, são 10 minutos no relógio. Você conta direitinho, 10 minutos. Quando entra no 11º minuto, está assim. Pensa até que a pessoa tem um problema mental, mas não, ele tem um problema de reter o foco, porque ele não consegue passar de 10 minutos ali, na telinha do computador. Eu tenho também um grupo de alunos em Denver no presencial, são 4. Eu estou toda hora dizendo assim: alô meus irmãos, estão todos aqui, estão acordados? Amém, amém, amém. São 4, mas eles têm um gravíssimo déficit de atenção. Já recomendei a eles: olha, vocês não podem continuar estudando. Pastor, não faça essa maldade, nos deixe estudar. Eu sei que nós estamos aí com a cabeça voando, mas nós estamos aqui. Nós estamos pagando preço, nós estamos nos esforçando para estudar a palavra. Eu vou deixar isso para os alunos saírem fora? Não, eu não posso ter essa discriminação com a pessoa que reconhece que tem um problema, mas tem a garra de querer estudar a palavra de Deus. Amém? Amém. Alguém que tem déficit de atenção? Só irmão ainda. Só depois do almoço. Bem, só depois do almoço é espírito de bobeira. Aí bate uma bobeira que não tem jeito não. E a gente vai ter essa experiência amanhã, né? A gente vai sair aqui feliz da vida, mas depois do almoço vai ser um negócio tremendo. Aí você já imagina, né? Como é que você vai contornar esse espírito, né? Com um bom café, com um bom Red Bull. Você tem que aprender. É uma vez só por mês, né? Mas vamos lá. No momento que eu observo o texto, vamos fazer um teste de um texto que na maioria das vezes nós não observamos. Vamos fazer um teste aqui? Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27.
Eu poderia usar vários textos, mas esse aqui é o mais impressionante. Mateus capítulo 27. Eu vou provar a vocês que a maioria de nós não observamos o texto. Lemos, mas não observamos. Mateus capítulo 27, versículo 50. Eu pediria que todos estivessem ligados nesse texto. Capítulo 27 de Mateus, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos lá. O que vocês entenderam desse texto? Aí tem, vou fazer duas perguntinhas. Aí tem algo muito absurdo dentro deste texto. Se você observar com muita atenção, aí tem algo no plano humano, que é tremendamente absurdo. Não faz sentido. Vamos lá, se vocês estão observando o texto. Tem um negócio aí que não casa, não bate. Não faz sentido. No plano humano. Na cabeça de Deus, tudo na Bíblia faz sentido. Concorda comigo? Na cabeça de Deus, na Bíblia, tudo faz sentido. Mas na nossa cabeça tem algo aqui que não faz sentido. É a coisa mais louca, mais estranha. E eu garanto, a maioria, quando lê esse texto, não observa. Qual é essa coisa doida, louca, que não tem nenhum sentido aí dentro do texto. Ele fala que Seriam os mortos entrando na cidade ou não? Não. É por aí. Mas o negócio é mais estranho. Mas é por aí. Perfeito, irmão Cairão. Irmão Cairão já está observando, olha só. Ele já está lhe chamando a atenção de algo que a maioria de nós, irmãos, 96% de nós, leitores, não observamos os detalhes que estão neste texto. Lemos, mas não chegamos a nenhuma conclusão, porque nós não somos bons observadores. Né? Mas o irmão Cairão já deu um bom pontapé. Foi fantástico. É por aí. Ninguém não está entendendo, ninguém não está detectando algo estranho aí. Tem um negócio estranho aí. Eu sei que eu estou quebrando um pouquinho a cabeça de vocês, mas é só para fazer um teste, para vocês entenderem que a maioria de nós não somos bons observadores da leitura do texto. Tá, vou ajudar vocês. ajuda. Esses versículos falam do momento da morte de Jesus. Vamos lá, verso 50. Sim. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora vamos montar o cenário. Qual o dia da semana que aprendemos no qual morreu o Senhor Jesus? Sexta-feira. A Bíblia fala exatamente o horário que ele morreu. Alguém se lembra? 3 horas da tarde no tempo romano, hora nona no tempo judaico. Observe isso. A Bíblia fala hora nona, mas no tempo romano, que é o nosso tempo, 3 horas da tarde ou 15 horas, que é o military time, que é o tempo militar. Ok. Então segura aí. Jesus morre sexta-feira, 3 horas da tarde. Segurou? Sim. Uhum. No momento que Jesus morre, quando é que Jesus morre mesmo? 3 horas da tarde. Quando? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morre. Nesse exato momento que Jesus morre, acontecem 5 fatos. Anote os 5 fatos, está em ordem, aqui. Primeiro fato: o véu do templo se rasga em 2, de alto a baixo. Esse é o primeiro fato. Segundo fato: e tremeu a terra. Sim. Terceiro fato: fenderam-se as rochas. Quarto fato, versículo 52: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Importante que essa expressão dormir é uma expressão figurada para dizer morte. Não é o dormir literal, isso aqui é figurado. Importante. A Bíblia trabalha muito com essa expressão. Dormiram no Senhor, estão dormidos no Senhor, dormiram no Senhor. Vocês já leram isso na Bíblia? Sim. Isso é figurado, não é literal, porque o dormir literal é o
Esse é o dormir literal, mas a Bíblia não trabalha, na maioria das vezes, com o dormir literal. Na maioria das vezes é o dormir figurado. Tem também o dormir literal. Ok. Aí você vai interpretar pelo contexto. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora, olha os 53. Atenção aqui. Aqui que mata muita gente. E saindo dos sepulcros, quem? Os mortos. Esses que ressuscitaram. Concorda com o Alexandre? Sim. Sim. Mas tem um negócio aqui interessante. Depois da ressurreição dele. Ressurreição dele quem? Jesus. Quando é que Jesus ressuscita? Depois de 3 dias. Domingo. Domingo. A que horas? Pela Não manhã. observaram no texto. Pela manhã. 6 horas da manhã. Vou provar vocês agora. Mateus 28:1. Está lá na frente. 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas não estou vendo nada, presta atenção. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, essa é uma expressão figurada. Quando é que o sábado judeu termina? 5 horas, 59 minutos do domingo romano. Então 6 horas da manhã do domingo romano começa o primeiro dia da semana. Então Jesus ressuscita às 6 horas da manhã do domingo romano, que é nosso. Nós contamos o tempo na forma romana. Ou contamos na forma judaica? Não, nós não contamos na forma judaica. Nós contamos na forma romana. Por isso que entenda isso aqui. A forma judaica do tempo é assim: 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. 6 horas da manhã, primeira hora. 7 horas da manhã, segunda hora. 3 horas, terceira hora, 9 horas da manhã. E assim por diante. A 12ª hora na contagem romana, na contagem judaica, 6 horas da tarde. E aí, como é que os judeus contam depois de 6 horas da tarde? 4 vigílias da noite. De 6 às 9 da noite, primeira vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília da noite, de 3 da manhã às 6 da manhã. Mateus capítulo 14 diz que Jesus caminhou no mar da Galileia em qual vigília da noite? Terceira. Terceira? Quarta. Nosso irmão está com uma boa memória. Quarta vigília da noite. Então, entre 3 e 6 da manhã. Outra dica interessante, irmãos. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para uma audiência judaica. Então, você vai ver muitos termos familiarizados aos judeus. Inclusive, várias expressões em aramaico. Mas calma, isso a gente vai estudar na segunda matéria, chamada Os Evangelhos. Mas vamos fechar isso aqui? Porque isso aqui é interessante. Olha só. Então, aqueles mortos saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Quando é que Jesus ressuscita? Domingo? 6 da manhã. Opa! Mas peraí. Mas quando esses mortos ressuscitaram, na verdade? Depois que Jesus ressuscitou. Não. Sexta? 3 horas da tarde. Anota aí. É? Eles ressuscitam. Vem a vida. Sexta, 3 horas da tarde. Mas só saem dos sepulcros quando? Domingo, 6 horas da manhã. E aonde estavam eles todo esse tempo? Praticamente 2 dias. Quietinhos dentro do sepulcro. Nunca observaram isso? Está aqui no texto. No plano humano isso é estranho, não é verdade? Como é que eles ficaram quietinhos 2 dias, sem comer, sem beber, sem dizer um ai? Simples. O Antigo Testamento tem dezenas de profecias falando que o Messias seria o primogênito dentre os mortos. E o que quer dizer esse título? Primogênito dentre os mortos. Aquele que estaria ressuscitando para nunca mais morrer. Lázaro nasceu, morreu, ressuscitou, e voltou a morrer. Mas a Bíblia não fala disso, mas a história secular fala. O filho da viúva de Naim nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer de novo. Todos os mortos que foram ressuscitados pelo poder de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
Morreram, Morreu de novo. viveram e voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo é o único que morreu e voltou a ressuscitar para nunca mais morrer. Por isso que eles ficaram quietinhos. Porque se eles aparecessem na sexta-feira, antes de Jesus ressuscitar, a profecia não se cumpriria. E aí Jesus não seria o primogênito entre os mortos. Não seria o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Entenderam, gente? Ou não? Nunca vocês observaram isso? Tem exatamente na Bíblia, eu não vou entrar em detalhes agora, mas vou deixar vocês assim. 1589 textos que, se você não observar, você não vai entender que está lendo. Só tinha que fazer um curso só desses textos então para nós. Ô, meu irmão, vai. Isso é no bacharel em teologia. No bacharel em teologia nós vamos chegar a investigar a fundo esses textos. Mas são textos simples que você, se você não ler observando, você não vai chegar a essa conclusão que estamos chegando. Alguém conseguiu me entender, irmãos? Isso é observação. E a maioria de nós, 96% de nós cristãos, não observamos, não colocamos atenção no que estamos lendo. Lemos assim, ó, batido. Mas a observação leva para você concluir. Eu estou lendo o quê? Qual é a conclusão do que eu estou lendo? Alguém está me acompanhando aqui? Sim. Esse que é importante. Quando eu observo, eu posso interpretar. E quando eu interpreto, eu posso aplicar a palavra. Por isso que para muita gente é difícil aplicar a palavra, porque não aprendeu a interpretar e porque não ainda observou a palavra. Vamos avançar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso aqui é só introdução, gente. O grosso pesado a gente vai pegar amanhã. 12 curiosidades da Bíblia. Eita, livro maravilhoso, ó. A Bíblia, ela varia, de acordo com a tradução, de 31.163 versículos até 31.173. De acordo com a tradução, pode haver uma variação de 10 versículos. A Bíblia tem 3.566.480 letras. Esther 8:9 é o maior versículo da Bíblia. Opa! Êxodo 20:13 é o menor. Não é Jesus chorou não, irmãos. E os pregadores disseram, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia é errado. É Êxodo 20:13. Tem 2 letras a menos. Observação. Opa! Os Salmos 14 e 53 são exatamente iguais. Se você nunca viu isso, anote isso aí, ó. Os Salmos 14 e 53 são exatamente iguaizinhos. O Salmo 119, a priori, é o maior capítulo da Bíblia. O 117 é o menor. A palavra Senhor aparece por 1855 vezes. O Salmo 118:8, é o centro exato da Bíblia. A Bíblia tem 773.693 palavras e 1.189 capítulos. É um livro maravilhoso, mas que infelizmente ele ainda é pouquíssimo conhecido pela grande maioria dos cristãos na face da terra. Observe com muita atenção. Este é o processo da formação da Bíblia Sagrada, de forma gráfica e resumida. A Bíblia foi escrita em mais de 1.600 anos, escrita em 3 continentes, África, Ásia e Europa, por mais de 40 autores, escrita em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. E o assunto número 1, a glória de Deus e a salvação da humanidade. Paro aqui, voltamos aqui para a apostila. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Dos judeus, a Bíblia deles, o Antigo Testamento é o mesmo que o nosso? Exatíssimo. 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 Não muda absolutamente nada. Agora vamos explicar aqui. A palavra Torá, já ouviram falar nessa palavra? Torá? Torá? Torá. A palavra Torá em hebraico quer dizer lei. Mas para o judeu, Torá tem 2 significados. Importante isso aqui, ó. Se você quiser anotar, fique à vontade. Torá fala dos 5 livros de Moisés. 5 livros de Moisés, que nós conhecemos por Pentateuco. Por que esse nome? Esse nome foi derivado de uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta, que é a tradução grega
do Antigo Testamento. Daí vem o nome Pentateuco, que são 5 livros. Também a palavra Torá quer dizer todo o Antigo Testamento. Então, os 39 livros. Então, os judeus interpretam a palavra Torá de duas formas. Vai alterar de acordo com o contexto que eles aplicam. Então, quando eles falam Torá, aí de acordo com o contexto que eles estão aplicando, está se referindo aos 5 livros de Moisés, ao Pentateuco, ou ao todo grosso dos 39 livros. Nós vamos falar no dia de amanhã. A Bíblia Católica, ela tem 7 livros a mais, que são chamados os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Mas por que eles foram incluídos? A Reforma Protestante, que Martinho Lutero organizou, acontece em 1517. É a Reforma Protestante. Entretanto, a Igreja Católica Romana não fica para trás. Em 1546, numa cidadezinha do norte da Itália, é feito um concílio, chamado o Concílio de Trento. O Concílio de Trento. E neste concílio se trabalhou com a chamada Contra-Reforma, ou seja, os católicos romanos decidiram contrariar a reforma que Lutero protagonizou na Alemanha em 1517, ou seja, eles deram tudo ao contrário. E em 1546, nesse concílio, foram admitidos ou aceitados os chamados livros polêmicos, que são para nós os livros não inspirados pelo Espírito Santo, chamados livros apócrifos. Nós vamos estudar isso amanhã bem abertamente, né? A palavra apócrifo quer dizer escondido. Os livros apócrifos são baseados em lendas babilônicas, lendas pagãs. É interessante, nós que estudamos a Bíblia, lemos cada um deles, mas os 2 mais importantes livros apócrifos são os 2 livros de Macabeus, porque eles têm um conteúdo histórico muito importante para entendermos o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Não sei se vocês sabem, entre o Antigo e o Novo Testamento fica uma lacuna de 400 anos, que é o chamado silêncio profético. Por 400 anos Deus ficou quieto, ou seja, o Espírito Santo não inspirou nenhum livro que fosse considerado edificante para a nossa vida espiritual. Ou seja, não houve nenhuma produção de nenhum livro canônico. A palavra canônico quer dizer inspirado e autorizado pelo Espírito Santo. É tanto assim que a Igreja Católica rouba este nome, que não pertence a eles, pertence à Bíblia, pertence a nós evangélicos. Quando a Igreja Católica diz, o Papa canonizou fulano de tal em santo, isso é um ultraje, isso é uma falácia, uma fraude, porque o termo canônico, biblicamente falando, quer dizer inspirado e autorizado pelo Espírito Santo. Vamos lá, nós temos 15 minutos, meu Deus, para a introdução, passou rápido. Uma meia-noite, pode ter meia-noite. Não, vamos terminar às 10 horas, amanhã a polenta vai ser grossa. Vamos lá. A polenta. Alguém já comeu polenta na vida? Já. Comi muito, né? Agora, como diabético, nem por brincadeira posso pegar a boca em polenta. Vamos lá. Amo polenta. A Bíblia Sagrada tem 7 partes. Vamos voltar aqui a apostila? Tem 7 partes. Mas o fundamento dos apóstolos e dos profetas, propriamente dito, só se encontra na 7ª parte. Vamos conhecer então. A primeira parte da Bíblia é o. Pentateuco. Olha só. E o que nós aprendemos que o Pentateuco significa para nós? São os 5 livros de Moisés ou o conteúdo inteiro dos 39 livros do Antigo Testamento. Perfeito. Então, o Pentateuco são os genuínos fundamentos do judaísmo. A primeira parte da Bíblia tem um propósito, a essência, a base, a estrutura principal para as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade. É o que está dito lá em Colossenses 2, 16 e 17. 2. A segunda parte são os livros históricos, composto pelas histórias dos israelitas e do judaísmo, cujos alvos ou os propósitos são as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade através da história dos israelitas.
Hebreus 10, 1. 3, a terceira parte, são os livros poéticos, composto pelos hinários, salmos e poemas do judaísmo, cujas finalidades ou a essência são as promessas divinas futuras para a comunidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia se encontra tantos detalhes dos sofrimentos de Jesus como nos Salmos. São profecias por meio de poesias e de melodias hebraicas, segundo o próprio Jesus menciona lá em Lucas 24, 44 e 45. A quarta parte são os livros proféticos, composto pelo pastoreio e advertência aos israelitas, por meio de profecias, cujos desígnios ou alvo são as promessas de Deus futuras para a comunidade, por meio de profecias, também Lucas 24, 44 e 45. A quinta parte são os evangelhos, composto pelos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, no que tange o Messias e o nascimento da igreja. Trata-se da introdução do Novo Testamento e o nascimento da igreja. A sexta parte é Atos dos Apóstolos, ou Atas, uma espécie de relatos ou a história da igreja, composto pelos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, no que tange a inauguração e a marcha da igreja primitiva. Trata-se da inauguração da igreja no dia de Pentecoste e sua marcha triunfante. A sétima parte da Bíblia são as epístolas, ou a teologia natural, composta pelas explicações de toda a Bíblia, e por essa causa ela é a teologia natural. As epístolas ou cartas são compostas pelas regras espirituais, morais, psicológicas e intelectuais da igreja. Assim, as epístolas são o fundamento dos apóstolos e dos profetas propriamente dito. Temos o Apocalipse, que é também profético, por isso não contamos com uma parte diferenciada, composto por 7 anos que estão faltando do Antigo Testamento, Daniel 9, 24 a 27. Uns 70% do livro, ou 16 dos 22 capítulos. Letra B, pela introdução do referido livro. Letra C, pelas cartas aos anjos das igrejas da Ásia Menor. Letra D, pelo milênio, juízo final e a eternidade. Uns 30% do livro, ou 6 dos 22 capítulos. Esta parte que acabei de mencionar, nós vamos estudar como as 3 últimas matérias. Você pode ver aí no calendário quais são as 3 últimas matérias. É a matéria mais difícil que há na teologia, porque nós vamos estudar em 3 módulos diferentes, tudo relacionado aos acontecimentos dos últimos dias. Ou pelo menos vamos tentar compactar tudo em 3 aulas, em 3 meses diferentes, sobre arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, que será dividida em 2 fases, uma primeira fase visível para a igreja e invisível para o mundo, uma segunda fase visível para todo o mundo. A primeira fase, Jesus vem para a igreja, a segunda fase, Jesus volta com a igreja. Vamos falar sobre a tribulação e a grande tribulação, vamos falar sobre o milênio, o governo de 1000 anos com Jesus Cristo, o trono branco, novos céus, nova terra. Vou fazer uma perguntinha aqui, não de $1 milhão, de $500 mil. Alguém já estudou ou já leu alguma coisa sobre o milênio, o governo de Jesus Cristo na terra durante 1000 anos? Alguém já estudou, já leu, já ouviu falar? Já ouviu falar? Ok. Tem um detalhezinho quando se estuda o milênio, que poucos, igualzinho a questão da observação, poucos observam na leitura do texto e aí acham até, isso é uma heresia, não está escrito na Bíblia. Claro, tem 6 textos que mostram com todas as letras. Jesus vai governar 1000 anos sobre a face da terra, cuja capital do planeta Terra vai ser onde? Alguém se lembra? Jerusalém. Não, Jerusalém. Outro detalhe interessante. No milênio vão existir 2 Jerusaléns. A terrestre, que hoje é conhecida, e a celestial, que vai estar flutuando em cima da terrestre. A celestial aqui, vai ser uma coisa louca. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Que no governo de 1000 anos, Jerusalém vai estar aqui, ou hoje ela existe, vai descer do céu, a celestial, que vai ficar flutuando em direção da outra Jerusalém. E só os glorificados, que serão os justos ressuscitados, e nós que participaremos do arrebatamento e receberemos corpos glorificados, somente os glorificados vão ter acesso às 2 cidades de Jerusalém. E quem não for glorificado, só vai ter acesso a de baixo.
aí se cumprirá aquela palavra que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou e preparar-vos lugar. E esse lugar está onde? Na Nova Jerusalém. Então a minha casa, a sua casa já está pronta. Só que no milênio eu e você já vamos ter a nossa casa própria, todas as ruas feitas de ouro e adornadas com 12 pedras preciosas. Está escrito isso na Bíblia? Claro que está escrito. Mas vamos voltar ao milênio. O tempo da aula já está acabando. Jesus vai governar onde no milênio? Jerusalém. Em Israel. Diz a Escritura que vai ter um trono no templo do milênio, onde Jesus vai se sentar. Mas a Bíblia nos ensina que ao lado de Jesus vai ser levantado outro trono. E ali vai ter um personagem que a Bíblia fala dele por 5 vezes, e com todo o luxo de detalhes. E esse personagem, ao lado de Jesus, vai ajudar a governar a nação de Israel ali na ocasião do milênio. Quem é esse personagem? Alguém suspeita? Nunca ouviram falar disso? Está na Bíblia. Não. A igreja vai estar com Jesus. A igreja vai ajudar a Jesus a governar o mundo. Mas vai ter um personagem que a Bíblia fala por 5 vezes, em 5 textos diferentes, que vai estar com um trono ao lado do trono de Jesus no templo de Jerusalém, se cumprindo mais de 150 profecias do Antigo Testamento. Essas profecias vão se cumprir ali, ó. Quando Jesus entre no templo do milênio, sente-se no seu trono e permita com que esse personagem que eu estou perguntando a vocês quem ele é, se assente em outro trono ao lado de Jesus. Quem vocês imaginam quem vai ser esse personagem? Ninguém suspeita nem por alto? Fala aí, Robert. Holy Spirit? Não. No, because when I read it, somewhere in the Bible it says there's going to be 12 thrones that's going to help me judge. É, mas isso é um pouquinho mais à frente. Okay. Mais à frente. Ninguém suspeita quem vai ser esse personagem? Vou deixar vocês na cor, eu não vou dizer quem é. Nice. O rei Davi ressuscitado. Eita. O rei, está na Bíblia aí, com todas as letras, tem 5 textos. O rei Davi ressuscitado. Se amanhã vocês quiserem, eu vou jogar os textos para vocês. É impressionante. Eu fiquei com a dúvida, o senhor falou, os que vão ter o corpo glorificado vão poder subir e descer. Acesso. Vão ter acesso. Vamos ter acesso. Então vão ter pessoas que não vão ter esse acesso. Não. Vão ser as pessoas com corpos naturais, igual os nossos, que serão as sobreviventes da grande tribulação. Elas vão sobreviver. Vai ser uma destruição fantástica. Muita gente, mas vão sobreviver, mas não receberão corpos glorificados. Através dessas pessoas vai haver a procriação da raça humana no milênio, que é o terceiro grupo de pessoas que vão estar no milênio. Vão ter 3 grupos: os glorificados, que seremos nós que estivermos vivos para participar do arrebatamento, e dos salvos justos, que serão ressuscitados. Então esse é o grupo dos glorificados. Os glorificados serão um corpo imperecível, um corpo imortal, um corpo que o pecado não vai exercer mais poder ou autoridade. Segundo grupo, os sobreviventes da tribulação. Vai ser um grupo muito pequeno. Vai ser tanta destruição que vai ser um grupinho assim, pequenininho. Mas esse grupo, para entrar no milênio, vai ter que aceitar Jesus. Aí eles entram com corpos naturais e eles vão se procriar entre si e vai se gerar o terceiro grupo, que são os nascidos no milênio. Então, os que tiverem corpos naturais não vão ter acesso à Nova Jerusalém, só os glorificados. Só que os que vão estar com o corpo natural vão conversar com os glorificados. Normalmente, mas o corpo glorificado não precisará dormir, comer, descansar. O corpo glorificado vai quebrar todas as leis da física. Se o irmão quiser fazer uma viagem daqui ao Japão, sem avião, o irmão vai poder fazer. Uau! Vai atravessar a parede, é coisa de maluco. Não precisa green card. Não vai precisar mais de imigração, com todo respeito. Vai ser fantástico, gente. Isso a gente vai estudar tudo em escatologia. Tem que investir Ó, nesse não. a Bíblia diz: coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso a gente vai ficar assim, ó, maravilhado. A escatologia vai nos mostrar tudo isso. E olha, vai ser pouquinho, né? 3 aulas para falar de toda essa maravilha que está esperando por cada um de nós. Eu fico triste, irmãos. Mais de 80% dos crentes hoje não tem interesse por esse assunto. Há 40, 50 anos atrás, as igrejas estavam abarrotadas para ouvir estudos bíblicos sobre os últimos acontecimentos.
Eu sou da banda antiga, irmãos. Vou fazer 65 anos de idade. Conheci Jesus com 10 aninhos de idade e ouvindo a mensagem do arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, eu creio até as últimas consequências. Jesus, breve, vai vir para nos levar. E tem tudo aqui escrito, ó, já tudo preparado para mim e para você. E uma pena que a grande maioria não está nem aí. Eu ia fazer outra pergunta para o senhor, mas o senhor já respondeu a questão do arrebatamento, né? O senhor acredita eu também acredito. Existem tem umas teses mas existem 187 textos que respaldam, que apoiam. Só vou dar um, porque essa matéria a gente vai desenvolver lá na última. Isaías 57:1. Eu só tenho mais 5 minutos para terminar essa aula. Isaías 57:1. Vamos até meia-noite. Não. O nosso lema aqui é seriedade, compromisso e disciplina. Esse vai ser o nosso lema da nossa escola. Esse é o lema da nossa escola. Isaías 57:1. Quem pode ler para mim, por favor? Já estamos chegando no finalzinho dessa aula introdutória. Ih, gente, tem muita coisa ainda para a gente analisar. Isaías 57:1. Quem puder ler para mim, por favor? El justo perece y el hombre no tem su corazón. I'm trying to translate. The righteous perishes and no man takes it to heart. Merciful men are taken away, while no one considers that the righteous is taken away from evil. Perfeito, meu irmão. Obrigado. Outro irmão pode ler para a gente, por favor? Perece o justo e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados e não há ninguém que entenda, pois o justo é arrebatado da calamidade. Olha só. Esse é um dos textos que mais pesam. Que antes que venha a tragédia que vai arrebentar esse mundo, Minha Bíblia está um pouquinho diferente. fala de retirado. Ser assim, ser que alguém considerado que o justo é levado antes do mal. Antes do mal, antes que venha o mal do elemento. E vai vir um mal chamado grande tribulação. A gente vai estudar em detalhes. Qual a diferença da grande e da tribulação? A grande tribulação são os 3 últimos anos. Os últimos, que vão ser 2 partes de 3 anos e meio. O total de 7. Mas os 3 últimos anos e meio finais vão ser os mais terríveis, aonde 75% da humanidade viva, depois dos arrebatados terem se retirado, vai perecer. Só vão sobreviver 25%. Aonde eu não encontro esses percentuais? No livro do Apocalipse. O Apocalipse não trabalha com 10%, 20%, 40%, porque os percentuais foram elaborados na Itália no século XVI. Mas a Bíblia fala de terça parte, quarta parte, quinta parte, metade. A Bíblia fala de proporcionalidade. Então, estudando e somando as proporcionalidades, 75% da raça humana viva vai ser completamente dizimada na segunda parte da tribulação. Ok, irmãos, vamos então rapidamente fazer um rápido repasso. Primeira parte da Bíblia, 5 livros, Pentateuco. Quais são os 5 livros iniciais da Bíblia? Alguém se lembra? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Isso, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Segunda parte são os livros históricos. Isso. Aonde começam os livros históricos? Alguém se lembra? Aonde começa? Qual o primeiro livro histórico? Old Testament. Sim, mas qual é o primeiro livro histórico? Alguém tem em mente? Oh, the old one should be Job. O primeiro livro histórico do Antigo Testamento. Primeiro livro do Antigo Testamento. Josué. Aí vai Josué, Juízes, Esdras, Neemias, os livros de Reis. São um total de 17 livros históricos. A terceira parte são os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Alguém se lembra? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó. Parar no meio do caminho, gente. Salmos, Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que mais? Cantos de Faltam 2. Salomão. Cantos de Salomão. Eclesiastes, Cantares, E está faltando um. Jó. Jó. Jó é o primeiro. Jó é o primeiro. E é o livro mais antigo da Bíblia. Vamos estudar isso amanhã. O livro de Jó é o mais antigo de toda a Bíblia. Vamos lá. Os livros proféticos também são 17 livros. Começa com o profeta Isaías. Aí são divididos em profetas maiores e profetas menores. Aí vem os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos estudar na próxima matéria do próximo mês e vocês vão descobrir
que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escute essa, interessante, só 2 deles conheceram a Jesus, caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares no ministério de Jesus. Já 2 outros não conheceram nada de Jesus, não foram chamados por Jesus, mas escreveram relatos da sua vida. Como isso é possível? Vamos estudar, irmãos. Só 2. Quem são esses 2 que você pode imaginar que conheceram a Jesus? Mateus é o primeiro e o outro. João. Lucas e Marcos nunca viram Jesus, não foram chamados por Jesus, não tiveram nenhum conhecimento com a pessoa do Senhor Jesus. Como é que eles escreveram os evangelhos, que tem uma semelhança tão grande com os outros? Isso você vai descobrir na próxima aula, a matéria Os Evangelhos. Vamos lá. Vamos lá. A 6ª parte é Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Novo Testamento. No rolo original, Lucas e Atos é um só livro. Mas em 1272, um monge inglês chamado Stephen Latham decidiu de separar os livros da Bíblia em capítulos e versículos e fazer um remanejamento em alguns dos livros. E nesse remanejamento ele separa Lucas de Atos. Isso a partir de 1272. Até 1272, Lucas e Atos eram um só volume. Da mesma maneira que Esdras e Neemias era um único volume. Era o livro de Esdras, ou relato de Esdras. Mas aí ele separa Esdras e Neemias, Lucas de Atos. Interessante. Isso a gente vai estudar. As epístolas são 3 epístolas pelo apóstolo Paulo. E aí entram também as cartas universais, ou cartas gerais, ou cartas pastorais. E temos o livro do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Amanhã, pela bondade e graça de Deus, vamos começar britanicamente, pontualmente, às 10 horas. Presta atenção como é que vai funcionar amanhã. Nós estamos sendo gravados e ninguém aqui vai esquecer. Nós vamos das 10 horas da manhã até o meio-dia. Tá? Se a gente conseguir começar até 10 horas, vamos começar 10 horas. Talvez terei uma tolerância de 15 minutos. Então 10 e 15. Se ninguém chegar, começamos com quem está aqui. Infelizmente a gente tem que trabalhar com horário, e horário para nós a título de escola é muito importante, né? O lema da nossa escola são 3: seriedade, compromisso, disciplina, né? Trabalhamos com muita seriedade com a questão da palavra de Deus. Compromisso, estamos abraçando essa causa. Eu quero acreditar que todos vocês estão aqui, para abraçar forte essa causa. Amém, irmãos? Amém. E essa causa é para glorificarmos o nome do Senhor e nós que saímos ganhando. E disciplina, temos que batalhar para sermos o mais disciplinados possíveis, né? Então vamos começar 10 horas, na pior das hipóteses 10 e 15. Meio-dia paramos tudo para o almoço. Então vamos de meio-dia até 1h30. 1h30, voltamos do almoço, fazendo tudo para que o espírito de bobeira não venha nos contagie. E aí vamos de 1h30 até as 5 da tarde. Lembrando que no meio do caminho poderemos fazer 2 intervalos para o cafezinho, para ninguém ficar desesperado de sono, porque depois do almoço é uma dificuldade tremenda. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Se algum dos irmãos ainda não fizeram o pagamento, damos preferência que faça via Zelle. Você vai encontrar ou aqui as instruções ou na sua ficha de inscrição, tá? Nós agradeceríamos. E identifique você como nome de aluno, tá? Porque de repente você está fazendo o nome da sua companhia e a gente não tem bola de cristal nem espírito de adivinhação para saber qual é o aluno que fez o pagamento. Coloque o seu nome, né? Aluno fulano de tal, pagamento pela matéria de bibliologia. E tá? Estamos aí em bom acordo. Perguntas ou dúvidas? Faça agora, ou se calhe até amanhã. As fichinhas de inscrição eu preciso delas hoje, se você já tem preenchido. Sim, meu irmão. A razão porque Davi que vai ficar lado é porque aquele versículo que diz you sit on my right hand side to make your enemies your footstool. Meu irmão, repete essa resposta amanhã que eu vou lhe dar 50 pontinhos de bônus. já está começando bem, irmão Roberto, né? E eu quero dar bonificações. O aluno que for respondendo perguntas, ninguém é obrigado. Nós trabalhamos com um nível de bonificações para melhorar as suas notas finais. Irmão Roberto, parabéns.
Amanhã repete essa declaração que eu vou colocar registradinho no diário de classe. Irmão Roberto Mara já abraçou 50 pontinhos. Vai falar dos outros tronos, né? Tinham 24 anciões. Vamos falar com ele. Isso a gente vai trabalhar. Isso é escatologia, calma. Quando você falou em trono, foi bom. Vamos devagar, vamos devagar. Eu já vou adiantar. O número 12 é o número do governo perfeito. É o número do pacto perfeito. 24 fala do Antigo e do Novo Testamento. Porque Deus tem uma aliança, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem uma aliança perfeita. Então, 12 e 12. 12 apóstolos, 12 discípulos e as 12 tribos de Israel. Exato. Aí são os 24 tronos. Gente, valeu essa primeira aula ou não? Muito. Para a glória do Senhor nosso Deus. É. É Deus que vai ser glorificado. Não sou eu, não serão vocês, será o nosso Deus. E vamos orar para que o pessoal amanhã se anime e estejam aqui, no poderoso nome de Jesus, porque todos nós só temos a ganhar. Vamos colocar de pé, agradecemos ao Senhor nosso Deus. Obrigado pelo seu esforço, obrigado pela sua dedicação, obrigado mesmo por ter chegado aqui. Alguns não puderam, já imaginávamos essa dificuldade, essa limitação. Tá? Os que puderem, por favor, façam um esforço para estarem aqui. Eu quero estar aqui entre 9h15 e 9h20, porque eu tenho que montar todo o material, pelo menos o meu equipamento. E na pior das hipóteses começaremos 10h15, é o tempo de tolerância que a gente geralmente dá. Se até 10h15 não chegar alguém, eu quero acreditar que já terão chegado alguém, nós começaremos de qualquer maneira com o número que estiver aqui, porque temos que ter essa seriedade, temos que ter esse compromisso e temos que ter esse mínimozinho de disciplina. Eu não sou muito exigente, mas na seriedade, no compromisso e na disciplina, vamos suar a camiseta juntos. Amém, irmãos? Estão dispostos a sua camiseta comigo? Amém. Isso aí que está fraco. Tá faltando um Red Bull. Ô, pastor, e o senhor ter marcado no sábado, o dia todo, vai funcionar. Porque hoje, se fosse eu mesmo, irmão, de verdade, eu tô tonto, tão cansado. Mas Minha cabeça tá. o irmão vai chegar em casa, tão cansado, vai tomar um banho abençoado, aquela comidinha que com certeza. Amanhã nós vai estar com a cabeça boa. Exato, amanhã sua mente vai estar flutuando na graça de Deus. Essa foi uma aula inaugural a pedido do pastor Sérgio, para que vocês pudessem sentir um pouquinho da nossa escola, mas amanhã o caldo vai descer forte, bem grosso. A polenta vai ser boa. A polenta vai ser boa e temperada. Gente, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe e conceda a vocês um descanso, um sono reparador, como o irmão Justo, que veio com muito esforço. Deus recompense o seu esforço. O irmão fez para Jesus e Jesus não deve nada a ninguém. Então ele vai lhe abençoar dobradamente. Vamos pedir ao nosso irmão Ayrton, nos despedindo com uma palavra de oração. E vejo vocês amanhã, os que puderem, a partir de 10 ou no máximo 10h15, estamos aqui começando. Irmão Ayrton, agradecendo a Deus em oração. Amém. Senhor, meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esses momentos preciosos que passamos aqui, Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do Teu servo, ó Pai, que se prontificou, que Senhor se dedicou e se preparou para estar aqui nesta noite, ó Pai. Nós te louvamos pela vida de cada um que vieram, aqueles que não puderam vir, que eles, Senhor, prepara para que eles estejam aqui amanhã, ó Pai, e tudo, Senhor, será para a honra e glória do Teu nome. Sim, Abra o nosso entendimento, ó Senhor, para que possamos aprender cada dia mais da Tua palavra, Pai. E a Te damos a honra e a glória para todos sempre. Amém. Tome a mão do seu irmão do seu lado. Não dá choque, garanto que não dá choque. Toma a mão do seu irmão. Vou me aproximar aqui, assim, vamos fechar um pequeno círculo. Isto. Está aqui um pequeno círculo. Vamos pronunciar o nosso lema. Ele é bem simples, triple. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que ele diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Amanhã, com toda a coleta, estamos aqui. Amém. Deixa eu desligar o vídeo.